Fui dar uma analisada aqui, Renan, no que você falou. Ó, ele joga contra o Inter, aí começa no banco contra o Tátira, mas entra e participa até do gol. Depois ele joga contra o Vitória, Central Córdoba, Grêmio e Juventude. Então ele faz, em tese, 6 jogos e 5 como titular. É uma sequência para Esse um daí é o jogador que Plata. não voltando de lesão, né? Esse daí é o Plata, né? Tu não tá usando o exemplo do Alexandro que eu dei, não. Ah, o Alexandro. Alexandro. Esse é o Alexandro. O Plata, cara, depois que ele volta da seleção equatoriana, ele quase não jogou no Flamengo, cara. Foi poupado alguns jogos ali, entrou em outro. Ele joga contra o Internacional. Deixa eu só confirmar aqui. Não, ele entra no segundo tempo contra o Internacional. Aí ele entra no segundo tempo contra o Vitória. Ele entra no segundo tempo no lugar do De La Cruz. Contra o Córdoba, ele também entra no jogo. Contra o Córdoba ele é titular. Contra o Grêmio, ele entra no segundo tempo. Contra o Juventude, ele é titular, até faz gol. E contra o Vasco, ele também entra no segundo tempo. Então, o Plata, a maior parte dos jogos, ele entra no segundo tempo. E aí me vem à cabeça o seguinte, Renan. Cara, o que realmente está acontecendo com esses jogadores? Não está sendo feito um controle de carga, Renan? O Flamengo não pregou um controle de carga e o Plata é um dos caras que está mais participando desse controle de carga. Porque, como eu acabei de apontar, ele é um jogador que está vindo do banco muitas vezes. Se a gente for fazer aqui rapidamente, puxar no SofaScore, Renan, vou pegar aqui, ó, Brasileirão, do Plata. Estamos falando que o Flamengo jogou 5 jogos no Brasileirão. O Plata iniciou apenas um, que foi o jogo que eu citei contra o Juventude. Ele tem uma média de 40 minutos jogados por jogo. Ele não tem uma média nem de um tempo por partida completo. E por que o Plata é mais um jogador que entra nesse limbo de atletas que estão se lesionando? E beleza, o Flamengo divulgou aqui que foi feito um exame que não constatou uma lesão grave, e sim um edema ósseo, né? Ele informou que ele deu uma entrevista falando que sentiu um incômodo depois de um movimento que ele fez. Tá, mas por que ele está se lesionando nesse movimento, sabe? Cara, os jogadores do Flamengo estão acabados. Vamos trazer o exemplo que você deu do Alexandro. O Arrascaeta, desde que voltou da lesão, ele tá jogando todos os jogos, cara. Será que daqui a pouco não vai ser o Arrascaeta que vai entrar nesse limbo de mais uma vez se lesionar? Porque o Flamengo tá todo jogo utilizando o Arrascaeta, todo jogo utilizando o Arrascaeta. E tem jogador que tá indo na mesma. O Bruno Henrique já tem aí uns 2, 3 jogos titular, sendo que ele ficou de fora da final do Carioca porque ele se lesionou. Então você entende que o Flamengo está entrando num ciclo muito vicioso. O Flamengo lesiona, o cara se recupera, aí ao invés de dar um controle de carga para ele, ele começa a jogar. Aí alguns jogadores que estavam começando a ter um nível maior de jogos começam a assumir, Renan. O Luiz Araújo nem entra contra o Vasco. O Luiz Araújo entra só no segundo tempo contra a LDU. Um jogador que, pelo vigor físico, pela velocidade, a gente espera que entrasse até com mais tempo de jogo. Mas você entende que tem algumas coisas dentro do Flamengo que estão começando a não fazer sentido? Outro exemplo, o Juninho, desde a volta do Pedro, o Juninho só entrou ontem. Por quê? Porque o Plata se lesionou. Aí eu te pergunto, Renan, se o Plata não se lesiona, o Juninho entraria no jogo de ontem? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que ele não entraria, porque a substituição seria a entrada do Pedro. O Pedro entraria no lugar ali ou do próprio Plata, ou do próprio Bruno Henrique. Talvez o Juninho nem entrasse. Então você entende que o Felipe Luiz está começando a colocar esses jogadores com uma certa frequência muito maior. E agora está começando a aparecer lesões que nem edemas são. Quer dizer, perdão, não são nem lesões graves, mas são edemas que estão começando, e eu concordo com você. Para mim, esses edemas estão acontecendo porque esses jogadores estão sendo submetidos a uma sequência alta de jogos. E aí entra um outro ponto. O Plata não é um desses jogadores que está nessa sequência e também está passando por um edema. Então está mostrando uma fragilidade do Flamengo
no que diz respeito ao controle de carga, minutagem e, digo mais, a preparação física. A preparação física está sendo mal feita mais uma vez e a gente está começando a ver os mesmos erros da temporada passada repetindo. O Danilo, Renan, joga contra o Vasco. Perdão, ele não joga, né? Quem joga é o Ortiz e Léo Pereira. Ele joga o jogo anterior contra o Grêmio, se não me engano. Perdão, contra o Juventude. O 6-0 contra o Juventude. Aí ele é poupado contra o Vasco. Aí ele joga um jogo de altitude. Primeiro jogo dele depois de 14 anos de Libertadores. Tem uma hora que aparece até na televisão alguém perguntando para ele se estava tudo bem e ele faz um sinal de ok. Mas será que está tudo bem mesmo? Aí no próximo jogo o Léo Ortiz é poupado, não sei o que vai acontecer e de repente o Danilo se lesiona de novo. Eu acho que o Flamengo, junto com o Felipe Luiz, junto com o departamento fisiológico, junto com a preparação física, a gente está começando a submeter esses jogadores a condições que estão fugindo do controle. E é por conta disso que a gente continua vendo o nosso departamento médico sempre com um cara lá dentro. Outro dia a gente comemorou porque o Vinha era o único, o Renan. Agora a gente já tem, de novo, o Plata. E daqui a pouco o Alexandre está lá também de novo. Daqui a pouco alguém vai chegar lá de novo. E a gente nunca está livre do nosso departamento médico. Infelizmente, está tornando o Flamengo um time que está forçando a esses caras jogarem mais. Porque o Plata se lesionou. O Plata hoje é o cara que está substituindo o Arrascaeta pelo meio. Aí agora é o Arrascaeta jogando mais de novo. Então, cara, está começando a ficar um pouco preocupante, Renan. Eu confesso que eu fico um pouco preocupado com o que está acontecendo. Eu espero que, na própria nota que o Flamengo emite, diz que ele será reavaliado diariamente e só será liberado assim que ele parar de sentir dores. Só que depois que ele parar de sentir dores, será que ele realmente vai estar em condições de jogar? Eu acho que está começando a ser colocado em xeque até o trabalho do nosso departamento médico de novo, junto com a fisiologia e tudo que está acontecendo no Flamengo, cara. Porque é lesão atrás de lesão e todo ano está acontecendo isso, mudou todo mundo no departamento e as coisas continuam iguais. Alguém precisa solucionar esse problema. E assim, eu até entendo que faz parte do futebol as lesões. Faz parte. O problema é quando é algo muito recorrente. Todo jogo tem alguém lesionando, cara. E isso realmente está muito preocupante. Na minha visão, é um pouco preocupante. Tá? Eu acho que está na hora de cessar. É a hora de cessar fogo e as coisas têm que ser resolvidas o quanto antes, Renan. Cara,